Oi, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre os métodos assíncronos. Na primeira aula, a gente estudou como funciona o cliente-servidor, né? A arquitetura cliente-servidor. Na segunda aula, a gente estudou o Node.js, né? A composição do Node.js e o que era single thread e multithread. Na terceira aula, a gente escreveu e executou um servidor HTTP. Hoje a gente vai ver os tipos de aplicação que a gente pode fazer com o Node.js. A gente vai aprofundar aqui as funções síncronas e assíncronas, que é o que a gente estudou um pouquinho aqui em single thread e multithread. E a gente vai ver como escrever programas de forma assíncrona, como são as estruturas utilizadas no JavaScript para a criação dessas funções. Tipos de aplicações. Com o Node.js a gente pode criar aplicações web, programas com interface de linha de comando, aplicações de IoT e também aplicações desktop. O Node.js é poderosíssimo, tá? Ele pode fazer tudo isso aqui. E eu trouxe aqui alguns exemplos, né? O Netflix talvez seja o caso mais conhecido, né? A aplicação web do Netflix é construída com o Node.js. E essa plataforma ela precisa ser rápida, tá? Porque são muitos e muitos vídeos que ele vai carregando aqui, exibindo, e para muitas pessoas ao mesmo tempo. Um exemplo de aplicação com interface de comando de linha é o NodeMon. O NodeMon a gente vai utilizar ele em alguns exemplos, provavelmente na próxima aula prática a gente já faz isso. Tá? O NodeMon é uma aplicação que tem interface de linha de comando, como a gente pode ver aqui, está executando aqui no PowerShell. E ele serve para executar o que a gente vai fazer com o Node, só que ele vai executar e vai reiniciar o servidor a cada mudança no arquivo aqui que a gente mandar ele rodar. Tá? Então, a gente ganha muito tempo utilizando ele, né? Você faz um exemplo, você faz lá a sua aplicação web, por exemplo, coloca para executar o servidor e ele vai ficar executando. Então você vai testar o seu servidor, fazer as alterações que tem que fazer, salvar o arquivo e ele vai reiniciar o servidor já com as atualizações. Então ele vai ser muito prático para a gente, tá? Aplicações de internet das coisas. O exemplo aqui no caso é um drone da DJI, o Tello. E esse drone ele permite ser controlado via rede, né, via uma rede Wi-Fi. E ele dá uma API que pode ser controlada também com o Node.js. Tá? Então é um exemplo aqui de aplicação de internet das coisas. E também a gente tem as aplicações desktop. E o exemplo que eu trouxe aqui foi o Visual Studio Code, né? A ferramenta que a gente está utilizando para aprender Node.js é construída com o Node.js, né? O que é que vai mudar, né, dessas aplicações de uma para outra na hora de programar uma aplicação dessa? Os módulos que a gente vai adicionando, né? Por exemplo, para a gente criar uma aplicação web, o que a gente fez foi a gente colocou aquele método require trazendo HTTP. A gente vai mudar um pouquinho, né? A gente vai utilizar o Express, então vai ser muito semelhante. A gente vai trazer, utilizando o require, o módulo do Express. E, por exemplo, aqui para uma aplicação desktop, a gente utilizaria o módulo do Electron, por exemplo. Tá? E assim por diante. A gente vai ter diversas ferramentas aqui para construir tipos de aplicações diferentes. Só que o foco da nossa disciplina é web, tá? Funções síncronas e assíncronas. A gente já viu como o Node.js funciona, né? A gente tem um event loop aqui que é o núcleo, né, do Node.js, o que permite que ele execute duas pilhas de processos aqui, né? Duas pilhas de requisições, né? As duas threads, sendo que uma ele utiliza aqui, vai empilhando, né, as requisições ou funções que são single thread, e numa outra pilha que ele vai colocando o que for multithread, o que precisar ser executado com mais tempo ou que tiver alguma dependência externa, tá? Tudo nesse caso aqui ele coloca na pilha do multithread e é tratado aqui pelo libuv. Para tentar exemplificar e tornar mais simples o entendimento sobre funções síncronas, eu trouxe o mesmo exemplo aqui da linha de produção. Tá? Imagina que uma linha de produção tem uma parte que é mecanizada e tem uma parte que é manual. E esse robô aqui ele vai colocando, enfileirando aqui os pacotinhos aqui nessa outra esteira, tá? Então ele vai colocando isso numa ordem, né? Tá? Então isso aqui é síncrono, né? Ó, o robôzinho colocou 1, depois colocou 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Tem ali uma outra fila
esperando para trocar aqui de esteira. Então esse seria o modelo síncrono, né? Onde a gente vai ter uma fila, a mesma fila que a gente estuda na disciplina de estrutura de dados, é a fila que vai aparecer nas funções síncronas, né? E as funções assíncronas, elas podem ser executadas em paralelo, tá? Geralmente, quando tem uma dependência externa ou um processamento mais lento, vai para aquela fila onde os processos são mais lentos ou tem alguma dependência externa. E enquanto isso, a fila dos processos síncronos, né, continua seguindo normalmente. Então vamos imaginar aqui que aqui é o trabalho mais leve, né, feito pelos humanos, e aqui a gente tem uma esteira onde o trabalho é mais pesado, é mais difícil, ou precisa ser feito com extrema precisão. Então a gente tem duas filas diferentes aqui para esse processo. A primeira esteira aqui vai enfileirando os processos de acordo com essas necessidades. Então essa aqui a gente chamaria do Event Loop, tá? Então esse robô aqui é o Event Loop. Aqui a gente vai ter o V8 e aqui a gente vai ter o libuv, tá? Imagina assim. Então esse robô vai enfileirando aqui nessa esteira os processos mais simples, mais leves, na ordem que eles vão aparecendo. Os processos que são mais lentos, né, que tendem a demorar mais ou que dependem de um recurso externo, de recursos externos, vão para essa segunda fila aqui, onde vai ser feito de forma independente dessa aqui. Tá? Então isso é o que a gente chama de funções assíncronas. As coisas vão acontecendo independente da ordem que vão chegando, assincronamente. E essas funções assíncronas, elas tendem a demorar mais para ser executadas, como eu disse, porque dependem de algum recurso externo, né? Por exemplo, aqui ó, a gente tem o thread pool, de novo, e a gente tem aqui ó, as entradas e saídas, né? Então, fazer uma consulta no banco de dados pode demorar mais do que exibir um texto na tela, tá? Exibir um texto na tela pode não depender de nada, mas pode depender também de um resultado do banco de dados. Então, dependendo da necessidade, né, do tipo de função que a gente vai fazer, se ela vai ter uma consulta a um banco de dados ou não, ela vai ser enfileirada aqui, né, no Event Queue ou aqui no Thread Pool, certo? Então, geralmente, quando existe uma dependência de uma entrada ou saída aqui de um mundo externo ao Node.js, externo ao nosso código, ela vai ser colocada aqui como um processo assíncrono, tá? Então, basicamente é isso. Aqui na fila single thread a gente vai ter todas as funções síncronas, que não dependem de recursos externos e são mais, digamos, são executadas ali de maneira rápida, dentro do nosso código mesmo. Geralmente o que está ligado aqui é a geração de interface, ouvir cliques do usuário, esse tipo de coisa, fica tudo aqui no Event Queue. E os que são mais complexos, né, como eu já disse, que dependem de recursos externos, são colocados na fila aqui como assíncronos, porque podem levar mais tempo. E para não travar, né, para não bloquear o servidor, né, o Node.js usa desse recurso aqui, de executar multithread, né, múltiplas tarefas ao mesmo tempo, enfileirando aqui os single threads e os multithreads, ou as funções síncronas e as funções assíncronas. Programação assíncrona. Programar de maneira assíncrona no Node.js, a gente pode fazer de três formas diferentes. Os módulos que a gente utiliza, eles já têm um tratamento pré-programado lá dentro deles, mas a gente precisa reconhecer qual é a estrutura que a gente utiliza. Por exemplo, acessar um banco de dados, a gente pode tratar dessas três formas aqui. Só que a gente vai importar um módulo que vai lidar com o banco de dados e esse retorno, né, vai estar documentado lá na descrição do módulo, né? Que tipo de monitoramento assíncrono ele vai utilizar. Se ele vai utilizar callbacks, se vai utilizar promises, ou se pode ser utilizado sync await. Nesse código a gente está simulando uma função assíncrona. Por quê? Esse set timeout aqui, ele vai travar, né, essa função aqui por 3 segundos, tá? 3.000 milissegundos aqui, ó. Então, esse programa vai ficar travado aqui por 3 segundos, tá? O que a função faz? Recebe aqui um parâmetro em x e coloca numa variável x mais 20. Né? Então, soma 20, esse aqui é assíncrono, né? Então, ele soma 20 a variável x e retorna a variável x, tá? Então, essa a gente pode considerar uma função assíncrona porque tem esse timeout. Então, isso aqui é uma simulação, tá?
Vou mostrar as 3 formas de tratar funções assíncronas utilizando esse exemplo aqui. Executando esse programa, a gente ia ter um problema nessa linha aqui. Por quê? Console log ele executa de maneira síncrona. Apareceu no event loop, ele é colocado para executar em imediato, né? Então ele vai imprimir alguma coisa. Só que como essa função aqui, soma 20A, ela é assíncrona e vai demorar 3 segundos para ter um retorno dela, essa função aqui não vai esperar. Então vai ser impresso aqui um valor errado. A primeira solução é o uso de callbacks. Como assim? O que é callback? Callback é um retorno, tá? Então essa solução, ela parece simples, né? Por quê? Quando a função soma 20A é chamada, a gente tem que passar aqui os parâmetros, no caso x, que vai ser o valor utilizado na soma, e a função de callback vai tratar essa função assíncrona. Então, para cada função assíncrona que a gente escreve ou utiliza, a gente tem que escrever outra função de callback. Para cada função assíncrona, existe um callback que é outra função. E a função de callback tem uma sintaxe, né? Essa função resolve soma é a nossa função de callback. Então, aqui ela vai ter 2 variáveis sempre aqui no parâmetro, tá? Vai ter erro e resultado, o erro para quando der problema e o resultado para quando executar com sucesso. A gente simplesmente utiliza um if aqui. Se deu algum erro, ele lança esse mesmo erro. Tá? É uma variável aqui que vai conter alguma mensagem de erro, alguma coisa do tipo. Quando tem um resultado, a gente devolve esse resultado ou utiliza ele aqui logo abaixo do if. Tá? Quando esse if aqui for falso, né? Quando não tem erro, aí ele vem para a linha de baixo. Quando tem algum erro, ele sai da função porque ele está usando essa cláusula throw aqui e ela interrompe o funcionamento dessa função. Então, não há necessidade de ter o else aqui, if, else, né? Então, se tem erro, lança o erro e interrompe a execução dessa função. Se não tem erro, né? Se isso aqui é falso, então ele vai para a linha seguinte e aqui é onde a gente vai receber o retorno aqui dessa função aqui interna, né? Ao lado da nossa função principal. Tá? Então, o uso de callbacks tem esse problema. A gente precisa de 2 funções. Tá? A gente precisa da função que a gente quer executar e a gente precisa da função de callback. Né? E dependendo do nível de assincronicidade, aí a gente vai precisar acrescentar uma função de callback para outra função de callback. E aí, isso é conhecido como inferno de callback, né? Ou callback hell. A soma está sendo feita lá na função soma 20A. E o resultado está sendo impresso aqui na função resolve soma, né? Vai para a tela isso aqui, ó. Essa linha aqui que vai colocar o resultado na tela. Então esse retorno aqui vai vir para cá, vai ser tratado aqui no callback e depois é que vai ser devolvido para o usuário, né? Ou devolvido para o programa principal. Então é uma solução, mas é uma solução que pode gerar aí um monte de funções aninhadas, né? Uma função que depende da outra, né? Imagina aqui, função principal, e essa função principal precisa de outra função de callback. Então, essa aqui só vai executar dependendo dessa segunda, né? A primeira só executa dependendo da segunda. E se essa segunda precisar de uma outra função de callback? Então, a gente vai ter funções aninhadas, onde uma depende do funcionamento da outra. E para controlar isso aqui, para programar isso tudo aqui, é uma dor de cabeça. Né? Imagina uma função assíncrona que depende de 5 callbacks. Então você acaba, o risco de se perder é grande, né? De não saber mais o que está fazendo. É bem grande. Outra forma de programação assíncrona é o uso de promises. O promises é uma classe, tá? Ó, tanto é que a gente está vendo aqui o new, né? Ele cria um novo objeto do tipo promise. Então essa aqui é a nossa função assíncrona, soma 20, que vai retornar aqui uma promise. Né? Como o nome sugere aqui, uma promessa. Não quer dizer que vai dar certo, mas está prometendo que vai ser executado. E esse objeto aqui de promise, a gente vai ter 2 parâmetros aqui. O resolve quando der certo e o reject quando der errado. Tá? E aqui a nossa função. O retorno da nossa função, né, o que vier a ser feito nessa função, vai ser colocado aqui dentro desse resolve. Né? É como se fosse isso aqui é como um método. Tá? O método resolve recebe o que a gente quer fazer. E se tudo der certo, se não houver nenhum erro, vai ser retornado a promise com esse objeto de sucesso aqui, com o resolve.
E o reject a gente trataria da mesma forma. Então a função soma vai retornar uma promise com o resultado aqui dela, né, com o resultado do processamento assíncrono dela. E na hora de chamar a função soma é que a gente vai utilizar mais dois métodos aqui dessa classe, né, da classe promise. A gente vai utilizar o método then, quando dá certo, e o método catch, quando dá errado. Tá? Aqui deu certo, aqui deu errado. Então, chamou soma 20, passou aqui o parâmetro, que vai ser o valor somado a 20. É criada aqui a promise, né? E essa promise vai ter dois parâmetros aqui, o método resolve e o método reject. Dentro do método resolve, a gente vai ter aqui o cálculo. Se isso aqui funcionar direitinho, ela vai retornar um objeto da classe promise com o método resolve ok. Então, aqui dentro do then, a gente vai criar uma outra função que vai receber aqui nesse parâmetro resultado, o resultado de resolve. O resultado aqui é passado como parâmetro para essa função que a gente está criando aqui, ó, a função anônima. E o resultado é colocado aqui no console, nesse caso, né? Mas poderia ser outra coisa qualquer, né? E quando não dá certo, né? Quando der algum problema, o reject vai ser preenchido e a gente vai tratar esse erro aqui com o catch. Geralmente a gente vai apenas fazer uma mensagem aqui, ou chamar um alert, alguma coisa do tipo. E a maneira mais atual de programação assíncrona é utilizando o sync-await. Mas a gente vai ver muito o uso de promises. E o sync-await também utiliza promises, tá? Então, na verdade, essa função aqui a gente pode tratar das duas formas, utilizando sync-await ou utilizando lá o then e catch. E é bem parecido, né? No caso aqui, tá aqui a função soma exatamente igual lá ao promise, né? A mesma coisa isso aqui. Essa função aqui está exatamente igual ao slide anterior, tá? A gente cria aqui um objeto de promise, que a gente tem o método resolve, o método reject. Dentro do método resolve a gente coloca aqui entre parênteses, né? Manda como parâmetro o que a gente quer resolver. E se isso dá certo, o método resolve é preenchido, né? Digamos assim, vai ter lá o retorno dele certinho. E quando não der certo, vai ter o reject. Aí na hora de chamar essa função aqui, a gente vai criar uma outra função, a função assíncrona. Então fica mais visível, né? A gente vai entender de cara, olhando para o código, que isso aqui é uma função assíncrona. Que a gente está escrevendo ali, ó, async function chama soma. Então é passado aqui o parâmetro e a gente coloca aqui dentro de um try catch, que é uma estrutura de tratamento de exceções, né? Tratamento de erro. Ele vai tentar, né? Ó, try, tenta fazer isso aqui. Chamou a função. Se tem um resultado positivo aqui, tem um resolve. Então, esse await vai passar aqui o resultado para essa variável aqui, para essa constante resultado. Então, a gente pode fazer o que quiser com ela aqui, no caso, imprimir no console, né? E aqui o catch, ele vai receber uma mensagem de erro aqui, uma exceção. Então, se isso aqui não funcionar, é lançado, né, uma exceção, e essa exceção a gente pode capturar aqui, né, o catch, e fazer o que quiser com ela aqui, exatamente como no tratamento anterior lá, né, o then e o catch, é exatamente a mesma coisa. Então, isso tudo aqui equivale ao then, e esse aqui é exatamente o catch, com o mesmo nome até. Tá? Então, a gente chama a função soma, que vai chamar a função soma20. Tá? Então, são essas as três formas de tratamento de funções assíncronas. Por hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai escrever esses métodos e testá-los. Até a próxima.